Chegamos com mais um encontro do Dossiê Copa, o especial que tem como objetivo investigar os bastidores, as decisões que acabam moldando o futebol como negócio nos Estados Unidos, claro, aproveitando a proximidade da Copa do Mundo de 2026. E hoje é uma imersão na MLS, já com papel e caneta na mão, porque certamente teremos uma aula de como a liga funciona e, naturalmente, sobre a carreira dele, que tem uma carreira muito vitoriosa e também longa no futebol. Tenho o prazer de receber André Zanota, que é diretor executivo de futebol do FC Dallas. André, obrigado pela oportunidade, seja bem-vindo. Obrigado a você pelo convite, prazer estar aqui, falar um pouco sobre trabalho, MLS. Não sei se eu tenho a pretensão de dar aula para ninguém, mas espero que todo mundo goste desse nosso bate-papo, que é sempre muito agradável falar sobre esse assunto, né? Não, e pô, é legal aproximar o público do MKT Esportivo de quem de fato está nessa linha de frente. A sua carreira ela iniciou no Brasil, e pode falar, naturalmente, claro, sobre ela, mas já traz também em que momento surgiu esse convite para trabalhar nos Estados Unidos e o que acabou pesando nessa sua decisão de aceitar esse desafio? Bom, eu sim, né? Eu não tenho a trajetória da maioria dos diretores executivos de futebol, né, de terem sido jogadores, tendo uma carreira no campo. A minha formação é acadêmica e jurídica. Eu sou formado em Direito pela Universidade Mackenzie e ao final, já ao final da faculdade de Direito, eu já estava tentando levar a minha carreira para a parte de Direito Desportivo, direcionar para combinar essa minha paixão pelo esporte, especialmente futebol, e também com que eu, né, com o direito, que é o que eu estudava na época. Então, eu me formei em 2004 e já buscava ali começar a trabalhar alguma coisa com direito desportivo. Fiz um curso na GV na época, que acho que não existe mais, de administração para profissionais do esporte, uma coisa assim. Depois eu fiz uma pós-graduação em direito desportivo. Então, eu sempre quis já direcionar para essa área, a área do esporte, dentro do direito. Eu venho de uma família de advogados, meus pais advogados, meu irmão advogado. E aí eu comecei a trabalhar em determinado momento, depois de formado, lá para o final de 2005, 2006, comecei a trabalhar somente com direito desportivo. Trabalhei no escritório grande como Machado Meia, um dos maiores escritórios no Brasil, né, em geral, e aí na área de direito desportivo. E nisso eu comecei a me envolver muito com os clubes que eram clientes do escritório. Tinham clubes de diferentes dimensões, né, clubes grandes, de primeira divisão, clubes menores do interior, e participar muito do dia a dia, eu percebi a carência que eles tinham de profissionais especializados, que entendiam do mercado, que falassem línguas diferentes, para ajudar em negociações de jogadores. E aquilo lá despertou muito interesse em mim. Eu não queria estar restrito só à parte jurídica, eu comecei a ter esse desejo de entrar na gestão dos clubes. Então, eu decidi fazer um mestrado fora, fui para o FIFA Master, que é um mestrado em negócios do esporte, na Europa. Depois de formado, eu recebi um convite para trabalhar no México. Trabalhei no Atlante, um clube que hoje está na segunda divisão, mas na época estava na primeira. E de lá, depois de 2 anos fora do Atlante, eu voltei e trabalhei na Traffic, na parte de gestão dos negócios do futebol. Principalmente a Traffic tinha muito aquela questão dos direitos econômicos, né, de deter percentual, ainda quando era possível. A Traffic era dona do Desportivo Brasil, o Estoril em Portugal, então participei já um pouco da gestão desses clubes. E aí um dos diretores da Traffic vai para o Santos e me chama para ir como um assistente dele lá. E aí sim que eu começo mesmo eu tive a experiência no México de 1 ano, que foi importante para ter no currículo, mas quando eu entro no Santos, que realmente minha carreira começa a deslanchar. O Felipe, que é quem me leva para o Santos, ele sai depois de pouco tempo, e eu assumo como um executivo de futebol do Santos. O cargo era superintendente de esportes na época.
e fico no Santos 3 anos, né? Sobrevivo a 2 mudanças de presidentes, que não é fácil num contexto Brasil, né? E depois a gente ganha o Campeonato Paulista em 2015 e eu resolvo sair logo depois do Paulista para descansar um pouco. E aí eu vou para o Sport Recife depois disso, passo uma temporada no Sport Recife, recebo o convite para ir para o Grêmio, e no começo de 17, e no Grêmio foram 2 anos absolutamente mágicos, né? Campeão da Libertadores, vice-campeão mundial, campeão da Recopa, o Grêmio voltou a ser campeão gaúcho, depois foi heptacampeão, a gente ganhou o primeiro ano em 2018, que o Grêmio não ganhava 10 anos no Campeonato Gaúcho, e aí não parou de ganhar depois daquilo. Então foram 2 anos muito especiais. E aí, no final de 2018, né, o Luiz Mussi é um outro entrevistado seu, ele estava no Dallas, ele era um dos diretores do Dallas, e o Dallas estava interessado em contratar um zagueiro do Grêmio, o Bressan. Sim. E eu negocio a ida do Bressan para o Dallas com o Luiz Mussi. A negociação concluída, ele me fala que ele tinha uma proposta do Orlando, para ir para o Orlando City, e me pergunta se não quer que ele me recomende para os donos do Dallas. E os donos do Dallas, aí eles me chamam para ser entrevistado, e eu estou indo para a minha 8ª temporada aqui, já são 7 anos no Dallas e começando o 8º ano agora, que é uma realidade muito diferente, uma estabilidade muito diferente, e eu estou muito feliz aqui, é uma oportunidade incrível de trabalho. Os donos do Dallas são donos do Kansas City Chiefs, da NFL, eles são sócios do Chicago Bulls também, uma família com muita tradição do esporte. Então, interessante também, em assunto Copa, o Dan, que é o irmão mais... São 2 irmãos que são donos do Kansas City Chiefs e do Dallas, só os 2, cada um tem meio a meio. E no Chicago Bulls eles têm outros sócios. Mas o Dan, ele foi o presidente do comitê da Copa em Dallas, para a cidade de Dallas, e o Clark foi o presidente do comitê da Copa em Kansas City. São 2 cidades que vão sediar jogos, e são os 2 tiveram participação ativa, tanto que os jogos da Copa em Kansas vão ser no estádio do Kansas City Chiefs, no Arrowhead. E aqui em Dallas vai ser no estádio do Dallas Cowboys. Então, me estendi um pouco, mas em resumo, essa é a minha trajetória no futebol até aqui. Não, fantástico. E agora, você indo para a sua 8ª temporada, lá no começo de Estados Unidos, quais foram os maiores choques profissionais, talvez culturais também, quando você chega ao mercado americano como um executivo estrangeiro? O grande desafio é você entender e eu já sempre acompanhei muito os esportes, as ligas em geral nos Estados Unidos, né? Eu sempre gostei de futebol americano, acompanhei NBA, beisebol acabei gostando mais agora, recentemente estando aqui. Mas a MLS, ela tem muito do que essas outras ligas têm. Então, se você entende mais ou menos como é o sistema de esporte, a cultura do esporte nos Estados Unidos, a MLS é um exemplo de um esporte globalizado dentro dos Estados Unidos. Então, se você é um jogador de basquete de qualquer lugar do mundo, teu sonho é jogar na NBA. Se você é um jogador de beisebol, teu sonho é jogar aqui na MLB. Futebol americano é praticamente só aqui que se joga. O hockey, a principal liga de hockey do mundo é aqui, NHL. Só que o futebol não. O futebol é um esporte muito mais globalizado que esses. E a MLS não é a principal liga do mundo. Não é o sonho de todo jogador jogar na MLS. Então, existem tem uma série de regras na MLS que são muito diferentes do que qualquer outro lugar do planeta. Então, muitas que vêm dessas outras ligas, que são cópias adaptadas para a realidade do futebol, mas isso muitas regras, muito diferente do que eu estava acostumado. Até hoje eu tenho o meu livrinho aqui, que eu estou o tempo todo consultando, porque são muitas regras assim para você, a montagem do elenco, o que você pode e não pode fazer quando contratar um jogador. Fala sobre o draft,
coisas que são mais conhecidas do público, como o draft, por exemplo, e coisas não tanto que tem o allocation money, ou que tem, por exemplo, os designated players, né, que são os DPs aqui, que são jogadores especiais que você pode pagar valor acima do cap. Então, muitas regras que levou um tempo. Hoje eu me sinto, óbvio, depois de 7 anos, muito mais familiarizado com essas regras, mas que foi um choque grande no começo, porque é um desafio grande para quem vem de fora entender e se adaptar em tudo isso. É curioso porque quando eu, não sei, pensei num roteiro para a gente conversar, eu falei, vou perguntar para o André, trabalhando no Brasil, muita pressão política, pressão de torcida, até questão de salário atrasado, enfim. Eu falei, o que será que ele teve que desaprender, né, para chegar numa liga, enfim, estruturada num país como os Estados Unidos? Daí agora eu tenho que ouvir, não, que você teve que aprender sobre a liga, né? Tamanhas especificidades que tem, né? Muito. Exatamente. Mas é realmente isso, não tem porque o futebol americano continua sendo o esporte disparado, número 1, né, do país. A The Economist soltou uma publicação recentemente que o futebol já é o terceiro maior esporte mais popular dos Estados Unidos, o que é um avanço enorme, né? Passou o beisebol, está atrás do futebol americano e do basquete, mas passar o beisebol é um marco muito significativo. Mas ainda tem muito a crescer aqui dentro do país, ainda tem muito a desenvolver. Então, mas essa não tem a visibilidade que tem o futebol no Brasil, por exemplo. Então, o que você falou, a questão de educação e cultura também da torcida não é no nível que né? Assim, tem muito mais respeito, e isso reflete na estabilidade de treinadores. Tem treinador aqui que completa, do Seattle Sounders, por exemplo, vai completar 10 anos do cargo esse ano. Tem um treinador do Orlando, está desde 2020. Então, tem assim muito mais estabilidade nos cargos que no Brasil. Você só tem o Abel Ferreira, eu acho que é o exemplo de permanência em um clube há tantos anos. Mas aqui você encontra isso com mais frequência, e o meu caso também, né, um brasileiro que veio para cá, e eu já completei 7 anos aqui de MLS. Então, tudo isso tem esse balanço aí da menos visibilidade, né, da liga, apesar, né, que eu acho que o momento hoje, com Copa do Mundo, mais a chegada do Messi, e um outro fator que eu acho importante é um acordo que a MLS fez com a Apple, que passou a colocar os jogos da MLS na plataforma da Apple, o que aumentou muito a visibilidade da liga. Esses 3 fatores é uma onda que a gente está surfando agora da MLS, que dificilmente vai ter igual. Então, o Messi daqui a 1, 2 anos vai parar, e a Copa do Mundo daqui a 6 meses já aconteceu. Então, é um momento muito importante que a MLS está vivendo agora. É um fato. E bacana que também combina com a Copa do Mundo. E eu imagino que também, pessoalmente, em termos até de família, eu acho que também tem essa qualidade de vida, né? De estar num país... Porque, assim, a MLS ela pode ser uma liga mais jovem em relação às demais, mas o Dallas é um dos fundadores, né? Ele está desde o início. Então, também acho que tem uma cultura, né? Tem um amadurecimento. Então, eu acho que também chegar num clube que é maduro em termos de liga e também essa qualidade de vida, até em termos familiares, eu acho que também foi algo que deve ter pesado. Sem dúvida. O Dallas é um dos 10 fundadores, são 10 clubes que fundaram o MLS. Hoje triplicou, são 30 o número de times da MLS. O San Diego é o mais novo, que começou o ano passado. E assim, a qualidade de vida nos Estados Unidos é muito boa. Então, aqui onde eu estou morando é espetacular. Meus filhos estão aqui, chegaram com 5 e 3 anos, hoje estão 10 e 12, praticamente americanos, né? Falam inglês melhor que o português hoje. Mas isso também atrai, né? Eu recebo sou muito procurado por jogadores que querem vir para cá justamente buscando essa qualidade de vida. Jogadores assim de alta reputação, que tiveram carreiras brilhantes, que buscam, queria jogar na MLS, queria viver nos Estados Unidos. E muitos dos que vêm para cá não querem ir embora, porque realmente é o que você falou, a qualidade de vida, a estabilidade, e
essa racionalidade que a gente vive aqui, ao contrário do Brasil, que você, né, é perigoso você trabalhar no futebol hoje no Brasil. Se você tem uma sequência negativa, você é ameaçado, te esperam, invadem o CT, te esperam no aeroporto. Então, isso daqui, eu conto isso daqui, as pessoas acham que é exagero da minha parte, quando eu falo que isso acontece no Brasil. E são imagens recorrentes, né? Que a gente vê Não é exceção, exatamente. Chegando no CT, balança o carro e quebra, aí é cobrado em restaurante, então é uma loucura. Ô André, assim, na prática, quais as decisões passam pela sua mesa? Obrigatoriamente tem que passar por você, enfim, pelo seu time, pela sua equipe? Bom, o meu cargo aqui, em inglês, é o Chief Soccer Officer, que é como se fosse o CEO do futebol, né, o executivo de futebol no Brasil. Então, debaixo do meu guarda-chuva está toda a parte de formação de jogadores, desde a base até o time principal. A nossa base começa no sub-11 e vai até o sub-18. Depois a gente tem o time B, que é o North Texas, que a gente joga uma liga que chama MLS Next Pro, que é uma outra liga organizada para a MLS, para os times B. A gente ganhou em 2024. E o time principal que disputa a MLS. Então, tudo relacionado a isso, dentro desse guarda-chuva, é da minha responsabilidade, são questões que eu participo e decido. Questões mais estratégicas, como uma venda de jogador, passa pela minha decisão. Venda ou compra de jogador, mas eu me reporto diretamente aos dois donos. Ao Daniel Clark, eles são donos, um é dono e CEO, o outro é dono e presidente. Então, eles têm funções dentro do clube também. E então eu me reporto direto a eles, e essas questões maiores, né, a gente vai vender um jogador, vamos comprar um jogador, eu me reporto a eles, e eles, né, só autorizam ou não, e enfim, eu tenho que explicar, mas toda a montagem do elenco, a questões aqui mais recentes, que aqui nos Estados Unidos, por essa estabilidade que eu comentei, você consegue ter mais tempo para pensar em questões de longo prazo nos clubes, o que no Brasil é muito difícil em razão dessa cultura imediatista, resultadista que a gente vive. Então, no Brasil, nos Estados Unidos, desculpa, eu consigo pensar em questões mais estratégicas. A gente reviu, faz uns 2 anos, o conceito de jogo, o modelo de jogo do Dallas. Como é que a gente quer que o Dallas jogue? Como é que a gente quer que o Dallas seja visto? Qual que seja o DNA do Dallas? Então, a gente reviu esse conceito de jogo, e com base nisso a gente adapta a metodologia de treinamento, e óbvio que isso não passa por mim, eu tenho uma posição importante nisso, nessa definição, mas são várias mãos que participam desse processo. Então, o perfil de jogador dentro desse modelo de jogo que a gente estabeleceu, qual que é o perfil de jogador que a gente quer? Então, a gente fez toda essa mudança faz uns 2 anos para cá. Então, isso foi um marco muito importante aqui no clube para fazer. Então, decisões de transferência de jogadores, contratações de jogadores, todo o processo de scouting, né? A gente tem um diretor de scouting, que é o Léo, é brasileiro também, e ele coordena os scouts que a gente tem pelo mundo. Mas, e aí a decisão final comigo, com o nosso diretor técnico, Sandro, também aqui do Brasil, o nosso treinador, o Eric, que é americano. Questões do dia a dia, né, de muitas vezes a necessidade de... A gente está fazendo algumas reformas no CT de estrutura para melhorar a qualidade de trabalho dos profissionais daqui, melhorar o que a gente oferece para os jogadores, passa por mim também, enfim. Uma série de coisas aqui que, do dia a dia do futebol, desde a base até o principal, que eu lido diretamente, que está diretamente ligado a mim. Vou pegar um gancho que você citou dos Hunts, vamos colocar a família Hunt. Como é que atuar dentro desse ecossistema, né? Um ecossistema muito forte, muito vitorioso, poderoso. Tem alguma mentalidade ou uma linha de gestão deles que você procura aplicar no dia a dia? Claro, mantendo a sua autonomia, tal, em termos de decisão, um olhar que você tenha clínico, mas existe um norte que vocês têm que seguir internamente? Para mim, é um privilégio muito grande trabalhar com eles todos esses anos, né? E só um pouco de contexto mais da família Hunt. O pai do Daniel Clark
o Lamar Hunt, ele é uma figura assim extremamente, né, e continua sendo, ele faleceu em 2006, mas ele foi uma figura muito importante em diferentes esportes nos Estados Unidos. Então a história dele é incrível e espero que em breve a Netflix faça alguma coisa sobre ele, porque ele lá atrás ele queria ter um time de futebol americano disputando a liga, não deixaram, aí ele fundou um time em Dallas, e depois veio o Dallas Cowboys e tirou ele, aí ele foi para Kansas, fundou o Chiefs, juntou com outros interessados em ter uma liga, e fizeram uma liga paralela à NFL naquela época, e aí eles criaram a American Football League, e aí ele foi um dos fundadores da NFL na época. E, além disso, ele deu o nome de Super Bowl. Ele foi que veio com o nome Super Bowl para a final do futebol americano. Então, ele foi responsável por profissionalizar o tênis dos Estados Unidos. Ele está no hall da fama do tênis, ele está no hall da fama do futebol americano, ele está no hall da fama do futebol. Ele é um dos fundadores da MLS também. Em 2001, a MLS ela iniciou em 96. Em 2001, ela ia fechar as portas. E o Lamar Hunt, o Kraft, que é a família dona do New England Patriots, eu esqueci agora outra família, eles compraram os clubes que tinham, cada um ficou com 3 ou 4 clubes, para salvar a liga. Então, depois ele teve... Aí o Dallas foi um deles, depois ele vendeu o Columbus Crew e o Kansas City, o Sporting Kansas City, para ficar só com o clube, mas assim, só para te dar um pouco da importância do Lamar Hunt, inclusive o nome da Copa do Brasil daqui, que é a US Open Cup, é Lamar Hunt US Open Cup. Ele é uma figura enorme. Então, para eu poder estar no dia a dia lidando com o Daniel Clark, para mim é um privilégio enorme. Eu conheci a mãe deles, que era a única, ela faleceu faz 2 anos, mas ela era a única mulher que esteve presente em todas as finais do futebol americano no Super Bowl, desde a primeira. Então, tudo isso, assim, eu já fui algumas vezes para Kansas para assistir jogos, para ir no CT do Chiefs, um time que teve muito sucesso nos últimos anos, né? Eles chegaram, eu acho que em 5 finais de Super Bowl nos últimos 6, 7 anos, ganharam 3. Eles têm, assim, uma ambição, eles são muito, muito pé no chão, eles querem sempre, a cobrança deles é muito de ter um time competitivo, um time que vá orgulhar os nossos torcedores, que os nossos torcedores se sintam entusiasmados em assistir os jogos do Dallas. Então, que seja um futebol que seja agressivo, que seja vertical, que busque criar chances e buscar o gol o tempo todo. Então, algumas coisas um parâmetro que eu discuto com eles, que eles querem, que é uma coisa muito de americano mesmo, seja uma coisa para entretenimento, né? Não seja às vezes eu comento aqui que o americano prefere perder de 5-4 do que empatar em 0-0, porque eles querem ver ponto, eles gostam, os esportes deles têm muito ponto, é uma de pontuação alta geralmente, né? O futebol americano, o basquete principalmente, o beisebol nem tanto, mas muitas vezes. Então todo esse contexto eu tenho que entender e me adaptar à realidade aqui da cultura americana, o que o americano espera, a questão dos playoffs, né? Que o playoff é o grande momento da temporada para qualquer liga. Então, e tanto que a mudança, uma das razões que no ano que vem a MLS vai se adaptar ao calendário europeu é porque os nossos playoffs da MLS estavam coincidindo com os jogos da NFL. E é uma competição muito injusta. Sim, claro. A gente perde muita audiência. Então é melhor trazer agora os playoffs para maio, que a gente compete com as finais da NBA, do que competir com os jogos da temporada normal da NFL, porque a audiência é absurda quando tem NFL. Então, tudo isso é coisas que, para nós brasileiros, a gente, né, o futebol sobra, né, de longe, então a gente não tem competição, e aqui existe uma competição de entretenimento. Dallas tem times nas 5 principais ligas. Dallas é a sede nos Estados Unidos com mais jogos na Copa, né? É a cidade que vai mais sediar jogos da Copa do Mundo, são 9 jogos aqui
incluindo uma semifinal. Então, uma cidade que tem esse apelo por esporte, tem essas muitas opções de entretenimento, e a gente tem que buscar o diferencial por estar em uma das principais ligas de esporte do país. E tentar desenvolver isso e atrair o público americano cada vez mais para os nossos jogos. Essa é uma pergunta que eu farei para todos, porque eu tenho muita dúvida disso e é legal ouvir as diversas opiniões. Você pega Dallas, por exemplo, como você citou, tem equipes fortes em todas as principais ligas. Como é que é o perfil do torcedor? Tem aquele que, eu sou Dallas Cowboys e não ligo para o futebol, não ligo para o basquete. Ou não, eu sou Cowboys, eu sou Mavericks, eu sou UFC Dallas. Enfim, tem torcedores... eles separam mesmo, não, eu só gosto de futebol americano, não acompanho o UFC Dallas, enfim. Ou tem aquele que é realmente torcedor da cidade, ele é o heavy user mesmo, de fato, do esporte. Tem um pouco de tudo. Eu já fui em alguns jogos do Cowboys aqui, já fui em jogos do Texas Rangers, que é o campeão, é um time de beisebol, foi campeão há uns 2 anos atrás. O Dallas Stars, que é o de hockey, sempre chegando, é um dos times mais fortes. E o Dallas Mavericks, que até com o Luka Doncic estava chegando nas finais, e agora a frustração que eu tenho a saída do Luka Doncic daqui, porque era incrível vê-lo jogar aqui tão perto. Mas eles dividem muito, eu vejo, nas pesquisas que a gente recebe, tem quem são fãs de esporte e gostam, então não importa, eles gostam de ver esporte ao vivo. Então, muitos americanos, eles gostam de ver eventos esportivos ao vivo. Então, o futebol, não são necessariamente fãs do futebol. Tem os fãs de futebol em geral, que gostam de assistir futebol, e muitos desses são os latinos, né, que, principalmente eu estando no Texas, esse é um outro ponto interessante dos Estados Unidos, que a cultura de futebol no Texas é muito diferente de Minnesota, do Oregon, de Wyoming, porque a Califórnia, Texas, Flórida, Nova York também, a presença de outras culturas é maior, principalmente culturas latinas que trazem o futebol, ao contrário de estados mais do norte, que não tem essa presença do futebol tão forte. Assim, dentro dessas pesquisas que eu recebo aqui, que eu já vi, tem essas divisões de fãs que gostam de entretenimento ao vivo, de esporte ao vivo, ou fãs do esporte em geral, fãs do futebol, né, que gostam do futebol, e fãs do UFC Dallas. Então, são essas categorias. E o futebol americano é algo que mais pode se assemelhar ao que é no Brasil. É uma cultura mais de paixão, né? Tem muitos torcedores do Dallas Cowboys apaixonados. E o público do Dallas é um público mais família, opções de entretenimento que gostam de... Porque a gente está numa cidade, a gente está na grande Dallas, a cidade que o estádio fica chama Frisco, mais ou menos 25 minutos, meia hora de Dallas. Então, muita gente dessa região aqui que vem assistir o Dallas. A gente tem escolinhas de futebol desde os 6 anos, com mais de 4.500 alunos. Caramba. Então, muitas dessas famílias participam do dia a dia do clube e vêm assistir os jogos. Então, a gente tem uma pequena torcida fiel que vem em todos os jogos, faz o barulho, mas a maioria do estádio, eu diria 90% do estádio, são bem famílias da região que vêm aqui, que a gente tem uma quantidade grande de season ticket members, né? Espécie de sócio-torcedores, que que participam mais ativamente aí do dia a dia e o público nos nossos jogos. Você falou sobre isso, André. O UFC Dallas, ele tem um DNA, uma característica, enfim, de um time mais formador de talentos? Vocês têm vamos colocar categorias de base, assim, forte? Nós somos conhecidos como um dos principais formadores de talentos nos Estados Unidos. Tá. Um dado, assim, na última Copa do Mundo no Catar, 4 jogadores da seleção americana que estavam naquele elenco eram formados no Dallas, só não foi 5 porque o Chris Richards, que hoje está no Crystal Palace da Premier League, se machucou e não pôde ir. Mas o Weston McKennie, por exemplo, que joga na Juventus, tem o Ricardo Pepe, que joga no PSV Eindhoven da Holanda, jogadores todos que passaram, que tiveram a formação aqui, o Tanner Tesman, que está no Lyon, da França.
Tá me ouvindo ainda? Tô. Ah, ótimo. Eles todos passaram pela formação do Dallas. Então, a gente tem... isso é o que eu te falei um pouco antes sobre o DNA, como a gente quer ser visto. Isso, a gente quer cada vez mais ter... A gente tem uma ambição de até 10 anos, pelo menos metade do nosso elenco, entre 5 a 10 anos. A gente quer metade do nosso elenco ser formado na base do clube. Então, a gente já tem meninos 2009, nascidos em 2009, treinando com o time principal. Ontem eu fui assistir o nosso time B, teve um menino 2011, nascido em 2011. Caramba, 2011. Jogando 14 anos, jogando pelo nosso time B. Então, a gente é um dos times que mais dá minutagem para jogadores abaixo de 20 anos. Então, tudo isso é muito importante para a gente, para o desenvolvimento de atletas, para poder que os atletas vejam que o Dallas é uma plataforma importante para depois se eles quiserem chegar às principais ligas da Europa. Então, sim, a formação aqui é algo muito importante para a gente e algo que a gente marca o DNA do clube. Pô, e deve ser fantástico, porque assim, você já tem uma mentalidade de liga, né? Então, eu penso, vocês são um time formadores. Vocês, né, pensam de fato em abastecer a seleção, abastecer outras ligas com jogadores formados pelo FC Dallas. Por outro lado, a gente já tem aí há mais de, sei lá, 10, 15 anos, a MLS trazendo superestrelas internacionais, né? Fazendo um misto de atletas, enfim, americanos nas equipes, mas também impulsionando internacionalmente com, lá atrás, Beckham, Kaká, Gerrard, Schweinsteiger, né? Tantos que passaram. Como é que é isso para vocês? Porque vocês imaginam que assim, a liga se beneficia, vocês de alguma maneira também se beneficiam, imagino, né? A MLS, como você falou, a MLS ela sempre foi reconhecida por trazer grandes estrelas mundiais mais em fim de carreira, né? E isso passou a incomodar um pouco em certo momento. A MLS começou a criar mecanismos para os times trazerem jogadores jovens. Então, como a gente vive num mundo de salary cap, né, que existe um teto salarial, então jogadores abaixo de 23 ou 22 anos passaram a contar muito pouco no nosso salary cap. Mesmo se o salário fosse mais alto, o investimento fosse mais alto para trazer. Então, isso incentivou que os clubes trouxessem jogadores jovens de talento. E a MLS não deixou de trazer grandes estrelas mundiais, né? Tá aí a maior delas, né? Uma de todos os tempos, né? Uma das maiores de todos os tempos, que é o Messi. E além disso, agora recentemente veio o Son, né? O coreano do Tottenham, veio o Thomas Müller do Bayern Munich, tem o Luis Suárez está aqui ainda. Agora estão falando do James Rodrigues, deve assinar em breve, enfim. Jogadores que tiveram uma carreira muito sólida e muito de sucesso na Europa, que vem em fim de carreira, e aí com esses jovens jogadores, muitos, né, principalmente sul-americanos, jovens que vêm com esses incentivos que a gente pode trazer, juntando essas grandes estrelas mundiais com jovens de muito talento, muito promissores, a qualidade do jogo, o nível do produto que a gente oferece hoje está cada vez melhor. Então, isso ajuda muito a liga, ter uma posição cada vez mais destacada. Isso também refletiu em cada vez mais transferências, jogadores sendo transferidos da MLS para a Europa. Agora, o mercado brasileiro, o mercado mexicano tem consumido muito, né, tem procurado muitos jogadores da MLS. O Lúcio Acosta, por exemplo, que está no Fluminense fazendo muito bem agora, saiu do Dallas no meio do ano passado, foi para o Fluminense. O Palmeiras já levou alguns jogadores, o Botafogo, o Thiago Almada saiu daqui, foi para o Botafogo. Enfim, alguns... a MLS atingiu um status dentro do mercado do futebol, que é uma liga importante, uma liga que desenvolve jogadores e uma plataforma para preparar um jogador sul-americano, por exemplo, para depois dar o próximo passo numa importante liga europeia. Porque uma vez que o jogador se adaptou à língua nos Estados Unidos, ao clima aqui, o risco para ele ir para uma Alemanha, por exemplo, isso eu já ouvi de diretores alemães,
é menor do que ele sair direto do Brasil para a Alemanha, que é um choque cultural muito grande. Perfeito. Eu vou tentar, para a gente entender como é que é essa cultura de seleção de vocês, é até bacana por esse DNA formador que você citou. Eu vi um vídeo seu do draft, escolhendo o Rick Lewis. Rick Lewis, né? É mesmo. Como é que funciona esse processo, esse bastidor de tomada de decisão nesse momento, e o que vocês acabam levando em consideração? Como é que é feita a análise do jogador que vocês vão selecionar? Você fala no draft, né? Especificamente. Isso, perdão. Draft, no draft, a gente, assim, a temporada de futebol do college, da universidade, ela é curta. Ela começa no segundo semestre. Então, agora, nesse momento, a gente não está acontecendo nada. Então, a gente começa a se preocupar com o draft, com os jogadores que vão estar no draft a partir de agosto, setembro. Então, a gente tem uma equipe de scouts aqui, que começa a acompanhar os jogos de universidades. A gente, os clubes acabam tendo informação quem são os jogadores que mais estão se destacando. A gente tem a lista dos seniors, que são os jogadores que vão se formar naquele ano, então, que é os que vão estar disponíveis para o draft. E aí a gente começa a fazer fazer o acompanhamento, o monitoramento desses atletas, porque o draft é uma coisa que eu aprendi com os Huns, não é não é o melhor, você não busca assim, eu preciso de um lateral direito, eu vou olhar no draft. Não, você assim, o draft eles falam best talent, available talent. É o talento, o melhor talento disponível é o principal. Se você já tem 3 9s no elenco, só que o melhor jogador que está saindo da universidade é um 9, tem que trazer o talento, porque depois a gente, dentro do clube, a gente vai administrar. Não necessariamente uma carência de elenco que vocês têm. Exatamente. Não é uma carência de elenco, assim, você procura o melhor talento que está saindo da universidade. Então, e também, alguns clubes agem de forma diferente, mas os donos serem donos de um time da NFL, que o draft tem uma proporção infinitamente superior ao draft da MLS, um draft bem feito da NFL muda a trajetória de um time. Como é o caso do Chiefs, que draftou o Patrick Mahomes, e a história mostrou que o Mahomes fez depois para o Chiefs, por causa de um atleta ali que mudou a trajetória do Chiefs. O da MLS não vai acontecer isso. Por quê? De novo, primeiro, NFL, NBA, MLB, não tem base, não tem categoria de base no basquete. Então, a base deles é o high school, universidade e draftando. Então, o nível dos jogos de basquete universitário, futebol americano universitário, beisebol universitário é muito alto. Então, você drafta o jogador e já está praticamente pronto para o próximo passo. No futebol, é exceção quando o jogador já chega pronto para o futebol, porque a gente tem a categoria de base. Então, o jogador que ele decide depois da high school ir para o college, ficar 4 anos no college, para depois vir para o nível mais alto do futebol nos Estados Unidos, ele perdeu 4 anos de um treinamento de muito mais alto nível do que ele vai ter na universidade. Então, o nível, cada vez mais a MLS e a universidade estão se distanciando. O nível da MLS está cada vez mais alto e o da universidade fica. Então, o impacto desses jogadores vai ser cada vez menor. Mas você falou do Rick Lewis, por exemplo, é um que quando a gente assistiu, falou, esse cara tem muito potencial, esse menino. Então, o tanto que a gente resolveu, a gente tinha o 16º pick, porque, para quem não sabe, a ordem reversa do último ano da performance é a ordem do draft. Então, o time que é campeão é o último a draftar e o último colocado é o primeiro a draftar. A gente ficou no meio, a gente terminou, a gente classificou para os playoffs, mas a gente tinha o 16º pick e a gente comprou o 2º pick do Atlanta. O Atlanta teve a segunda pior campanha, eles tinham a segunda escolha no draft, e a gente comprou do Atlanta o segunda escolha para poder pegar o Rick Lewis. Então, eu fiz uma negociação com o Atlanta antes, comprei a segunda escolha deles, desde que era condicional ao Rick Lewis estar disponível. Então, o primeiro foi o DC United, não pegou ele. Quando o Rick Lewis estava disponível, eu tinha um acordo com o Atlanta, eu comprei a escolha deles e a gente escolheu o Rick Lewis.
que eu acho que tem um potencial enorme. Claro, uma mudança grande vindo da universidade, mas fisicamente ele tem todas as ferramentas para ser um grande jogador. Agora ele precisa adaptar a intensidade, a velocidade do jogo nesse nível que é muito diferente da MLS. E quando você fala comprar, é realmente financeiramente. Naquela pegada de telefone, que nem o Kevin Costner no draft. Coloca na internet aí, tem os valores. A MLS, ela divulga tudo, quanto a gente pagou. Então, a gente acabou comprando. A gente queria tanto o Ricky, né, e o Nicolas Simmons, que a gente acabou pegando no terceiro, que eu já comprei o terceiro pick do Montreal. O Montreal tinha o terceiro. E aí, com receio de não conseguir o Ricky Lewis no segundo, eu comprei também o segundo. Então, eu gastei bastante dinheiro com duas escolhas e peguei o Ricky Lewis e o Nicolas Simmons, que eram dois dos principais prospects, né, das potenciais jogadores ali que tinham no draft. Caramba, que sensacional esse bastidores. E eu acho que nesse sentido, vocês fecharam uma parceria com o Benfica, me corrija se eu também estiver errado, e eu vi até que acho que você, enfim, e outros profissionais visitaram também o Sevilha. Pensando nesse mercado, vamos colocar esse mercado global de talentos, né, cada vez mais competitivo, qual que é a importância ou talvez a vantagem de construir essa rede de clubes parceiros? O que vocês, na prática, acabam absorvendo quando vocês fecham essas alianças? Olha, a gente teve uma parceria, foi muito legal com o Bayern de Munique, de 2018 a 2022, justamente nessa... Porque Benfica, Bayern, são marcas gigantescas no futebol, né? Então, a gente estar associado com essas marcas, para a gente, é muito importante. E aí, depois que terminou com o Bayern, a gente buscou... O Bayern, ele não é reconhecidamente um clube formador. O Bayern é um clube comprador, né? Que eles têm dinheiro para comprar quase o jogador que eles quiserem e montar um super time. Já aí, quando terminou com o Bayern, a gente queria buscar um time que era reconhecidamente um clube formador. E o Benfica, para mim, é o maior formador que tem no mundo, né? O Benfica é um dos maiores vendedores de jogadores do mundo também. Então, a gente teve essa aproximação. O futebol europeu, em geral, tem muito interesse nos Estados Unidos, porque o mercado consumidor americano é muito forte. Então, não é à toa que os principais times europeus vêm fazer pré-temporada aqui, vêm jogar aqui, enfim, porque o mercado americano é muito interessante para eles. E a gente começou a ter essas conversas com o Benfica, avançou, a gente fez um acordo com o Benfica, né, para ter essa relação com eles em desenvolvimento de jogadores, troca de ideias. Eles querem conhecer melhor o mercado americano, a gente quer ter mais o conhecimento deles de formação de jogadores. Então, eles são uma potência. E com o Sevilha, a gente fez pré-temporada em Portugal, agora, né? Faz pouco tempo que eu voltei de Portugal, a gente ficou 2 semanas em Portugal, no sul de Portugal. Eu visitei o Benfica, estive no Benfica também lá, visitando o pessoal que a gente já tem relação, mas sempre bom ter um contato pessoal. E eu aproveitei que eu ia assistir o jogo Real Betis e Feyenoord pela Europa League, e eu visitei o Sevilha, né? Conheço pessoas ali também. Então eram 2 horas de carro de onde eu estava, de Portugal até Sevilha. E aí eu visitei o Sevilha, visitei o Real Betis, para justamente isso, ter relacionamento, apresentar mais, falar mais sobre MLS. Às vezes essas grandes ligas ainda não tem todo o conhecimento, né? E apesar de o Betis levou um jogador, o Cucho Hernandez, um jogador que tem ido muito bem lá, que eles compraram do Columbus aqui, mas para estreitar essas relações com esses clubes que estão nas principais ligas, para a gente poder fazer negócios no futuro. Então, eu acho que a relação, o mundo ficou muito online ultimamente, né? Então, quanto mais você tem essa possibilidade de relacionamento pessoal, você está mais perto e conhecer pessoas pessoalmente, eu acho que é um diferencial que traz, né, no futuro, em alguma possibilidade de negócio. Perfeito. André, para fechar nosso papo, no fim a gente fala um pouco de tudo, mas fala de tudo, né? O que você acha que os brasileiros, vamos colocar os brasileiros, vão vivenciar de especial na comunidade texana
e no dia a dia da cidade durante a Copa do Mundo e também de que maneira o FC Dallas pode se beneficiar com uma Copa do Mundo novamente nos Estados Unidos. Acredita que pode ser algo mais pontual ou não vai deixar? Porque é difícil a gente falar de legado nos Estados Unidos, uma vez que é um país pronto para receber grandes eventos, coisa que no Brasil, né, teve que construir e tal. Mas de que maneira você acha também o clube pode se beneficiar com o torneio? Olha, assim, eu já vejo, assim, a gente já tem aqui, por exemplo, a gente está investindo na infraestrutura, o nosso estádio está em renovação. De novo, não vamos sediar jogos, mas somos uma das sedes de treino, então é possível que alguma equipe, alguma seleção venha treinar aqui no nosso CT. Então, algumas melhorias na infraestrutura, isso já me beneficia, já ajuda no Dallas, né? Eu acho que existe um interesse maior do americano durante esse período de Copa do Mundo no futebol, interesse em assistir mais, em conhecer. Então, a gente, quando teve o Son aqui, o LAFC veio jogar e veio o Son, o coreano, a quantidade de coreanos no nosso estádio foi impressionante. Caramba. Então, se a gente tiver, assim, 40% do estádio era coreano torcendo contra a gente, do nosso estádio. Então, essa questão de poder ter grandes estrelas, as principais estrelas do mundo, e Dallas, os jogos, a gente deu muita sorte nos jogos que vão acontecer aqui em Dallas, Inglaterra e Croácia, Argentina e Áustria, Holanda e Japão, Argentina e Jordânia, vão ser 2 jogos da Argentina, a gente poder ver a Argentina 2 vezes em Dallas, Japão contra ou Suécia ou Polônia, então, assim, muitas estrelas mundiais vão passar por aqui, além de ter uma semifinal. Além de tudo, o centro de mídia, né, o Broadcasting Center, vai ser aqui em Dallas. Então, assim, Dallas vai ser uma cidade muito importante. A gente está bem no meio dos Estados Unidos. Então, nada é muito... E aí, perto a gente está a 2 horas da Cidade do México, 3 horas de Los Angeles, 3 horas e 10 minutos de Nova York, 3 horas de Miami. Então, caramba, de Miami até Los Angeles é muito longe, de Miami até Seattle é longe. Aqui a gente está no meio. Então, é um ponto estratégico para quem quer vir para a Copa do Mundo e ficar em Dallas, facilita, porque você pode ir para Chicago, que é poucas horas daqui, você pode ir para o México, Guadalajara, Cidade do México. Nada é tão longe quanto você está na costa leste ou na oeste. Então, isso facilita e eu vejo a cidade, né, vai ter a FanFest em Dallas, vai ter uma FanFest aqui em Frisco também. Eu vejo assim, um interesse cada vez mais de proporcionar para o público que vai vir assistir os jogos uma experiência incrível, uma Copa do Mundo com mais seleções, né, com um formato diferente. Então, eu estou bastante animado aí. Eu acho que vai ser que todo mundo, assim, vindo para cá, como você falou, um país pronto, que não vai se notar tanto, né, o legado, como no Brasil a gente esperava que fosse mais, né? Mas aqui as coisas estão sendo bem organizadas e eu acho que vai ser tomara que seja a maior Copa do Mundo. Já vai ser em número de seleções, mas vai seja a mais marcante de todos os tempos. Não, e pô, em 94, né, falar do nosso mercado aqui de evolução em termos de marketing esportivo, e aí a gente chega no berço do Sportman, né, agora, pô, em 2026, olha quanta evolução tivemos em tudo, né, em todas as frentes, porque a gente tá falando de 30 anos atrás, então, pô, vai ser muito especial, e, pô, queria te agradecer demais, André, por aceitar participar desse nosso especial, ainda mais trazendo bastidores tão importantes, né, colocando a gente, de fato, no dia a dia, não somente de um clube de MLS, mas de um clube que tem proprietários tão vitoriosos, né, com um portfólio tão robusto, e principalmente tem um brasileiro, que é você, de sucesso aí, também com uma caminhada super vitoriosa. Então, pô, muito obrigado de verdade pela participação. Não, obrigado você, fico muito feliz de ter participado aqui, e estou à disposição aí, tomara que o pessoal goste do nosso bate-papo, e convido todo mundo aqui, quem puder, vir à Copa, vir a Dallas, que é uma cidade muito incrível, muito agradável, bastante quente nessa época, vai estar calor, mas vai ser divertido. Não, vai ser demais. Você ficou até o final, até porque eu tinha avisado desde o começo que ia ser uma série de aprendizados, então não tinha como não ficar até o fim aí, quase 50
minutos de papo. Estamos no meio do caminho, apenas o nosso segundo papo, tem mais 2 pela frente, então ainda tem muito chão. Valeu, obrigado e até depois. Valeu!